Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, eu quero ler do verso 14 até o versículo de número 19. Efésios, capítulo 3, a partir do verso de número 14. Nós leremos até o versículo de número 19, e hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a importância de fortalecermos a nossa vida espiritual, a necessidade de dedicarmos tempo de oração, tempo de busca em comunhão com o Senhor. E para isso eu gostaria de ler esses versos do apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14, que diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que já sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém até aí. Um desafio para que nós possamos rever como temos alimentado a nossa vida espiritual. Durante a nossa caminhada, conforme o tempo vai passando, nós vamos deixando muitas vezes de lado o cuidado com a nossa vida espiritual. Isso acontece muito porque nós nos habituamos, nós nos acostumamos com as coisas que acontecem conosco. E por vivermos numa sociedade materialista, nós damos sempre muito mais visão, credibilidade, atenção àquilo que é palpável, àquilo que é visível para nós, ao invés de dedicarmos tempo às coisas que são espirituais, aquilo que nos fortalece, não fisicamente tão somente, mas que nos fortalece emocional e espiritualmente. Nós, diante das tarefas, diante dos compromissos que assumimos no nosso cotidiano, nós acabamos por deixando de lado o que é extremamente importante para a nossa jornada, que é a nossa vida com Deus. E Paulo, aqui nesses versos, ele vai falar sobre a importância de permanecer em oração, permanecer firme. Ele diz que por esta causa ele se põe de joelhos. A causa a qual Paulo se refere nesse versículo de número 14 é a obra reconciliadora de Cristo com os seres humanos, com a humanidade. Desde o início do capítulo 3, Paulo está falando sobre essa ação divina de enviar Jesus Cristo para dar sua vida em favor do ser humano. E aquele que nele crê passa a ter uma reconciliação, passa a desfrutar de uma intimidade com Deus. E quando Paulo diz, por esta causa me ponho de joelhos, usando a expressão de se ajoelhar em oração, algo que para nós hoje é muito habitual, muito comum, mas naquela época nem tanto, apesar de muitas religiões usarem no seu período de meditação o ato de ajoelhar, ele diz, olha, pela obra que Cristo fez por nós, e ele cita toda a família, tanto no céu quanto na terra, se referindo aqui à igreja de Cristo, a igreja que somos nós, que estamos proclamando o Evangelho, vivendo pela causa do reino, e aqueles que já foram salvos durante toda a história. A igreja de Cristo, ela não se limita à igreja visível, mas é a igreja invisível também. E ele diz, olha, nós que estamos diante do Senhor, precisamos de fato reconhecer a importância de pormos de joelhos diante de tudo isso que Cristo fez por nós, a importância da vida de oração, a importância da busca do Senhor, espiritualidade. O tema, ele foi muito difundido há alguns anos, porque houve um período que as pessoas entenderam a necessidade da espiritualidade, até mesmo em empresas. A vida espiritual, ela foi transferida,
não transferida, porque a religião continua, né, com a sua caminhada de espiritualidade, mas ela foi também acoplada à vida empresarial. E foi tão interessante que a concepção no mundo empresarial era levar uma espiritualidade para o ambiente de trabalho, mesmo que seja uma espiritualidade totalmente descentralizada de um ser divino, porque o conceito de espiritualidade na modernidade não está necessariamente ligado a uma crença em Deus, mas sim a hábitos que são adotados para um estilo de vida mais conectado com o seu interior. Portanto, meditações, respirações, com certeza você já viu. Olha, não, peraí, quando você chegar no serviço, você respira fundo, você puxa pelo nariz, solta pela boca, você se concentra, você pensa em coisas boas, você precisa tratar da sua espiritualidade. Mas a espiritualidade é algo de extrema importância para nós cristãos, porque não tem como viver em comunhão com Deus sem viver a espiritualidade. Não tem como se relacionar com Deus se não houver uma busca nossa constante e contínua. Que nós possamos gradativamente continuar sempre buscando a Deus e aumentando o nosso tempo de comunhão. E Paulo aqui, ele fala sobre a sua ação em se pôr de joelhos diante do Pai, sabendo que toda a família, toda a igreja, toda a comunidade é chamada para essa vida de comunhão. E ele vai dizer no versículo 16, sobre a riqueza da glória de Deus em Cristo Jesus, e vai clamar para que Deus conceda que os cristãos de Éfeso sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, que habite Cristo no vosso coração pela fé, estando eles arraigados e alicerçados em amor. Nestes versos, o 16 e o 17, Paulo mostra o que preocupa-o e o leva a orar. Na sua oração, sabendo dessa obra reconciliadora de Cristo, ele pede para que a comunidade, para que os cristãos sejam fortalecidos pelo poder de Deus, para que possa ter Cristo como centro no seu coração, para que eles possam estar tanto arraigados quanto alicerçados em amor em Cristo Jesus. A oração de Paulo é uma oração que pede para que os cristãos tenham mais comunhão. Tem um escritor, um teólogo e pastor, o Tim Keller, ele escreveu um livro sobre oração, um livro muito bem escrito sobre o tema, e ele fala que nós temos o hábito de pensar em oração de duas formas, e às vezes a temos de formas diferentes. Uma delas é a oração centrada na comunhão, essa intimidade que nós buscamos, essa comunhão com Deus, de falar, não, Deus está presente aqui, Deus está presente em mim, Deus se manifesta no nosso meio, eu ouço a voz de Deus, Deus falou comigo, eu experimentei, eu senti a presença de Deus, são termos que estão presentes na nossa linguagem, na nossa comunicação, que se trata da oração de comunhão, a gente busca uma comunhão. Hoje, na espiritualidade cristã, nós somos sempre orientados a buscar essa comunhão real com Deus e pessoal. Por mais que Deus se manifeste de maneira coletiva, no meio do seu povo, nós sempre incentivamos e ensinamos a busca individual, a busca pessoal de uma comunhão com Deus. É a oração centrada na comunhão, nessa relação. E ela é tão importante quanto uma outra forma de oração, que é a oração pela busca do reino de Deus. A oração pela busca do reino de Deus são as orações que nós fazemos no nosso momento de intercessão, no nosso momento de clamor, em que nós clamamos a Deus para que algumas coisas sejam realizadas de acordo com aquilo que nós vemos ou sentimos. Então, quando nós vemos um ato de injustiça e pedimos a Deus que faça justiça, é uma oração centrada no reino. Quando você vê um ato de maldade e pede para que Deus discipline aquele que é maldoso, é uma oração centrada no reino de Deus, ou seja, na sua intercessão, na sua oração, você clama aquilo que o próprio Senhor Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, que venha o teu reino, que o teu reino se manifeste entre nós. Essas duas formas de oração se completam, porque não tem como nós buscarmos a Deus numa comunhão, numa intimidade, e ao mesmo tempo não ansiarmos que os valores do reino de Deus se manifestem aonde nós estamos presentes. Mas também não tem como nós buscarmos a Deus para que os valores do reino se manifestem onde estamos presentes, e isso não afetar a nossa vida pessoal na nossa comunhão com Ele. Portanto, nós devemos ter uma vida de oração
que busque essa intimidade, busque essa comunhão, e também um clamor sincero, genuíno, para que os valores do reino de Deus se manifestem no meio de nós. Vida de oração. E para isso nós precisamos que Deus nos conceda a graça e nos fortaleça com poder, mediante o seu Espírito Santo, no nosso eu interior, no nosso homem interior, na sua mulher interior. Que Deus nos fortaleça para que nós possamos ter essa vida de oração e de busca do reino de Deus que se manifeste de fato entre nós. Na nossa rotina, no nosso dia a dia, nós acabamos deixando muito a oração, essa busca da espiritualidade de lado, por vários motivos. E por motivos diferentes, porque cada um de nós temos uma realidade na qual estamos inseridos, e isso, em alguns momentos, prejudica a nossa busca da comunhão com Deus e da manifestação do reino de Deus. Uma das coisas que nós enfrentamos muito é a nossa ansiedade. Nós vivemos muito ansiosos, a gente vive numa correria, e às vezes a correria na qual vivemos não é porque a agenda é corrida, mas é porque a gente faz a agenda ser corrida. Você aposenta e parece que o dia não dá para fazer o que você tem que fazer. E você está trabalhando e parece que não dá tempo de fazer o que você tem que fazer. Você acorda, já acorda ansioso. Nossa, não vai dar tempo. Respira, vai dar tempo. Vai com calma. Mas nós estamos habituados numa sociedade onde parece que tudo está atrasado. Não dá tempo para nada. Nós estamos sempre correndo atrás do prejuízo. E a gente permite que essa forma de enxergar a vida ocupe o nosso coração e vivemos ansiosos. E nessa ansiedade, nós não conseguimos dedicar tempo à nossa espiritualidade. A gente não consegue encontrar tempo na agenda para orar, para ler um texto da Bíblia, para meditar, que são coisas que estão ligadas à espiritualidade. Porque se nós não pararmos, se nós não colocarmos no nosso cotidiano um tempo para poder falar com Deus, ouvir a voz de Deus, ler a palavra de Deus, meditar, tirar alguns minutos, mesmo que sejam poucos, para a gente centrar a nossa mente, o nosso coração em Deus, a vida vai nos atropelando. Nós achamos que não temos tempo, mas a gente consegue, às vezes, ir lá no nosso celular e ver o tempo que a gente ficou olhando as mídias sociais. E foi muito tempo. Nós conseguimos o tempo para a gente assistir a nossa série preferida na Netflix. A gente consegue tempo para fazer aquilo que satisfaz a nossa vontade. Mas na espiritualidade parece que nós não temos tempo. Então essa ansiedade a qual nós estamos habituados nos prejudica a viver uma espiritualidade profunda. Porque a espiritualidade para a qual Deus nos chamou em Cristo Jesus é uma espiritualidade profunda. Não é uma espiritualidade rasa. Se nós resumirmos a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa busca do sagrado, com o domingo à noite, 1h15, 1h30 de culto público que nós temos, ou às vezes acrescentar a escola dominical, 1 hora a mais nos domingos pela manhã, a nossa espiritualidade vai ser muito rasa. 2h15 de uma semana toda de busca, de comunhão, de confronto diante do Espírito de Deus, diante do mover de Deus, é muito pouco para uma espiritualidade. Precisamos buscar mais. Por isso, é necessário que nós busquemos isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas nós temos uma batalha que é travada constantemente, que é conosco mesmo, porque a nossa natureza humana, ela foge disso tudo, né? Você vai ler a Bíblia e dá sono, não é assim? Você fala, aí você lê 3 palavras difíceis, você fala, não estou entendendo é nada. Você já quer evitar, você já se sabota, você já fala, não, é muito complicado, deixa para lá. E você vai deixando de lado essa busca. E o apóstolo Paulo, ele pede para que Deus, por meio de sua graça, segundo a sua riqueza, conceda que sejamos fortalecidos, e que Deus possa nessa noite nos fortalecer, por meio do seu Santo Espírito, no nosso eu interior. Eu acho que esse pedido de oração de Paulo, ele é muito profundo, porque ele fala desse fortalecimento interior que a gente precisa. Diante do caos que a gente enfrenta externo,
A única forma de respondermos positivamente, corretamente, é sermos fortalecidos internamente, é tendo o nosso coração moldado, trabalhado, renovado pelo Senhor. Então Paulo diz, olha, que vocês sejam fortalecidos com poder, que Deus fortaleça você interiormente, que Deus fortaleça seu coração, para que você possa buscar essa comunhão com Deus. E na continuidade do texto, quando ele fala da importância de compreendermos, juntamente com todos os nossos irmãos, com todos os santos, são aqueles que são salvos em Cristo, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo, ele está dizendo sobre aquilo que torna cognitivamente conhecido por nós, aquilo que se torna real na nossa mente e acaba interferindo na nossa afetividade, na maneira como nós lidamos com as pessoas que estão à nossa volta, se de fato a nossa comunhão for profunda. Todas essas expressões que ele fala para conhecer a largura, comprimento, altura, profundidade, é uma forma de linguagem que diz assim, que é preciso conhecer de maneira mais intensa, é preciso conhecer de uma forma completa, de uma forma total. Mas para conhecermos de forma completa e total, é preciso ter comunhão, é preciso ter busca. E ele vai dizer que isso se revela no conhecimento do amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Num amor que se manifesta para nós e que através de nós também se manifesta para os outros. Quando você entende e vive o amor de Deus por meio de uma espiritualidade sadia e profunda, você vivencia isso com as pessoas que estão à sua volta. O amor de Cristo é manifesto através de você. E você vivendo de acordo com o amor de Cristo que é manifesto em você, você se torna instrumento de graça aonde o reino de Deus se faz presente. Porque essa é uma segunda luta que nós travamos. Se uma das lutas que nós travamos é contra a nossa ansiedade, porque nós vivemos num mundo em que nós impomos sobre nós metas, responsabilidades cada vez maiores, uma agenda corrida, e mesmo assim nos sabotamos, por outro lado, diante dessa correria e dessa vida desconectada de Deus, ao invés de demonstrarmos nas nossas ações os valores do reino, a gente acaba fazendo aquilo que está no nosso coração humano. Então, se o reino de Deus é o reino da justiça, distante de Deus nós podemos nos tornar injustos. Se o reino de Deus é o reino do amor, nós podemos, desconectados de Deus, manifestar amargura e ódio. Se o reino de Deus é um reino de bondade, nós podemos, desconectados do Senhor, revelar maldade. E tudo aquilo que é posto como virtudes, ou como fruto do Espírito, pegando a linguagem do apóstolo Paulo aos Gálatas, como fruto do Espírito, o inverso do que Paulo coloca no capítulo 5, se refere às obras que são da carne, ou seja, aquilo que nós fazemos quando nós não estamos plenos de Deus, que é o pedido dele aqui nesse versículo, para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E nós então, ao invés de vivermos de acordo com a vontade de Deus, vivemos de acordo com a nossa vontade. E para mudar o nosso coração, para que deixemos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, só uma vida de espiritualidade profunda, porque senão a gente vai buscar a nossa própria vontade. Precisamos desenvolver a nossa vida de oração. E aí, vem para nós alguns exemplos práticos do nosso cotidiano. Ao invés de sermos pacientes, benignos, nós estamos num tempo que a gente vive impaciente. Você tem paciência? Chega em casa, você fala uma vez. A primeira vez, às vezes, você já fala um tom acima. A primeira. A segunda, você já nem fala, você esbraveja. Impaciência. Você vai para o trabalho e você chega no trabalho e já chega irritado. A irritabilidade está aflorada. Você já está nervoso, nervosa. Você vai se relacionar com os seus filhos e o relacionamento é truncado, porque você já está impaciente, você já está irritado. No nosso cotidiano, a maneira como o nosso coração está, na nossa relação com Deus, de comunhão ou de distanciamento, de desconexão, vai se manifestar no nosso modo de agir, no nosso modo de falar, no nosso modo de pensar. Faz parte do todo.
Por isso que Paulo está dizendo que, quando nós entendemos esse amor que excede todo o entendimento, nós somos tomados pela plenitude de Deus. Deus nos governa, Deus age sobre nós, Deus age por meio de nós. É uma vida controlada pelo Espírito. Porque se for controlado pela gente, a gente está enrolado. Porque o ser humano, pela sua natureza, sempre buscará fazer a sua vontade. Mas isso só é possível numa vida de oração, numa vida de espiritualidade, numa vida de comunhão. Então eu queria que hoje você pudesse sair daqui desafiada a rever, repensar como você tem alimentado a sua espiritualidade, como você tem cuidado da sua vida de comunhão com Deus, o que você poderia escrever numa folha de papel, que você entende que te conecta com Deus, que te coloca em comunhão com Deus, que molda a sua vida e faz com que você não só clame pelos valores do reino manifesto no meio onde você está, mas que faz com que você seja esse instrumento dos valores do reino nos relacionamentos que você estabelece. O que você faz no seu dia a dia? Você ora? Eu oro, Alex. Oro pouco, mas oro. Oro de vez em quando. Dia sim, dia não. Eu oro quando dá tempo. Eu oro quando eu vou no culto. Coloca de maneira sincera e real isso diante de Deus. Você lê a Bíblia? Leio. De vez em quando. Não, só leio no culto. Você medita? Você tem um tempo de meditação, de reflexão, de solitude? Você tem um momento em que você coloca louvores de adoração, de exaltação? É louvores de exaltação e adoração, tá bom? Não é louvores de a minha vitória vai chegar, caia por terra agora todos os meus inimigos. Não é de triunfo gospel, não. É de adoração, de celebração, de quebrantamento, reconhecimento. Ai de mim, pobre pecador. Entendeu? É esse tipo de louvor que ele vem saltando pelos montes, não. Esses seus olhos a fogo. Apesar de ser um texto bíblico muito mal interpretado nesse caso. Você busca Deus de que forma? Você cuida da sua espiritualidade? Você cuida da sua espiritualidade? Porque ninguém mais importante do que você na sua comunhão com Deus, na sua dependência do Espírito para cuidar da sua vida de oração e da sua comunhão com Deus. E eu queria desafiar você a fazer isso, a pegar um tempo do seu dia a dia, avaliar, analisar e ver como Deus pode ajudá-lo por meio do seu Espírito a moldar as outras ações. Se você está impaciente demais, peça para que Deus mude o seu coração. Se você está rancoroso demais, rancorosa, se você está magoado, ressentido, se você tem visto comentários indevidos, independente do que seja, coloque diante de Deus, para que Deus molde o seu coração e trabalhe com a sua espiritualidade. Eu queria, nesse momento, ter um tempo de oração. Eu vou convidar os presbíteros para que venham à frente, porque já nós vamos ter a celebração da ceia. Mas enquanto os presbíteros vêm, eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, e que você pudesse orar a Deus nesse instante. Ore ao Senhor confessando os seus pecados, confessando as suas falhas. Ore a Deus reconhecendo aquilo que você realiza no seu dia a dia, que não manifesta os valores do reino. Peça perdão, peça socorro. E pense também sobre como você pode, a partir dessa noite, alimentar a sua vida de comunhão com Deus, a sua espiritualidade. Orar com um membro da sua família, orar individualmente, ler a palavra, ler livros cristãos que possam te ajudar em alguns temas específicos, fazer um discipulado com o irmão ou irmã da igreja. Há muitas formas nas disciplinas espirituais de crescermos em comunhão com Deus.